Saúde Consciência. Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na CBN Vitória. Então, eu estou agora, nesse momento, aqui no Congresso Mundial de AIDS, que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, a primeira vez que esse grande congresso ele acontece na América Latina e está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. E nós temos algumas novidades que eu queria falar, mas focar em principalmente duas. O HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, que provoca a doença chamada AIDS. Nós ainda não conseguimos ter uma vacina contra esse vírus. É um vírus que ele faz muitas mutações muito rápido, é um vírus que tem uma habilidade de penetrar na nossa célula sadia, se esconder ali dentro, fazer multiplicações, fazer cópias dele mesmo, e a pessoa fica permanentemente com o que a gente chama de carga viral alta. É o número de vírus multiplicado ali no nosso organismo que se mantém. Os antivirais que nós conseguimos até hoje, né, descobrir, eles mantêm eles diminuem essa multiplicação do vírus e fazem com que a gente tenha, então, pouca quantidade de vírus circulante. Ou, quando a pessoa toma os medicamentos conseguem fazer plenamente essa diminuição de multiplicação, de diminuir o tanto que o vírus faz cópias dele mesmo. A gente fala carga viral indetectável, quando a gente os exames já não conseguem detectar, né, que tem ali esse vírus replicando todos os dias, mas para isso a pessoa precisa tomar remédio todos os dias. Então, como eu falei, a gente ainda não conseguiu fazer uma vacina, porque o vírus ele muta, ele faz mudanças, né, mutações muito rápido. A gente não conseguiu ainda ter uma vacina. O que nós conseguimos foi ter medicamentos, né, o que já é muito importante, né, ter esses antirretrovirais, porque muitas pessoas morriam de AIDS, né? Houve um momento com o surgimento do vírus que a AIDS era uma sentença de morte. Uma pessoa infectada com o vírus HIV, ela desenvolvia AIDS e ela morria. Era um curso natural. E agora, duas grandes descobertas, né, podem mudar essa história. A primeira delas eu diria assim, é uma descoberta menos usual, né, mais diferente, que foi uma descoberta, eu diria assim, ao acaso. Nós tínhamos um paciente que precisava, uma pessoa com HIV, que precisava receber um transplante, e ele recebeu de um doador compatível que não se sabia então exatamente, né, por algum motivo, ele tomando os medicamentos, ele continuava tomando os medicamentos, precisou parar de tomar os medicamentos por conta de proteger o órgão do transplante, e ele então não diminuiu essa replicação do vírus, essa multiplicação do vírus, essa forma que o vírus faz cópias dele mesmo. Então, era um homem de 40 anos e ele fez um transplante para tratar a leucemia, permaneceu sem remédios e o vírus não retornou. Então, a gente não conseguiu detectar o vírus com os exames que nós temos. E foi o primeiro caso de cura. Depois, e agora, né, no Congresso está sendo discutido isso, mais 2 casos onde isso aconteceu, somando, então, 13 casos a gente não diz, não usa ainda o termo cura, porque é possível que os nossos exames não consigam captar, mas algum órgão ainda pode ter o vírus. O que a gente diz é uma
é uma diminuição ou uma remissão, né? Não há o vírus detectado no organismo sem os antirretrovirais, né? Sem usar os medicamentos. E aí, mais 2, então, foram identificados, estão sendo apresentados aqui no Congresso, somando, então, 13 casos de pessoas que receberam o transplante. E aí é que é a diferença, Álvaro. Por que eu digo que esse primeiro caso foi um pouco, né, ao acaso, mas depois começou a ser estudado? A pessoa que doou, os doadores, tinham uma mutação muito rara, que se chama CCR5 delta 32, e ela impede que o vírus HIV use a nossas células, né? Entre nas nossas células e ali faça a sua replicação, que essa é a principal forma como ele continua se replicando, fazendo cópias dele mesmo no nosso organismo, usando a porta de entrada das nossas próprias células, se escondendo ali dentro e fazendo cópias. Então, essa mutação impede que o vírus consiga fazer isso. Olha só. E isso agora está sendo estudado, essa mutação específica. Acredito que as pesquisas vão aí evoluir, a gente vai ter novidades com o estudo dessa mutação específica. Além disso, nós temos a grande promessa, né, assim, está sendo discutida em vários momentos do Congresso, que é um medicamento que chama lenacapavir, que tem sido dito, né, que ele pode mudar a forma como nós pensamos em prevenir o HIV. Ainda que a gente não tenha uma vacina, né, ele funciona como uma prevenção, porque ele impede a pessoa de contrair o vírus, de se infectar, ele impede que o vírus faça cópias dele mesmo ali no nosso organismo, e ele precisa de 2 injeções por ano, porque você toma uma injeção, o efeito dele dura 6 meses, depois você teria que tomar uma nova injeção para cobrir, né, esse 1 ano. Então, você passa de alguém que hoje faz profilaxia, pré-exposição, tomando medicamentos todos os dias, 365 dias, é uma prevenção, né, contra o HIV, para 2 injeções por ano. Então, com uma eficácia nos ensaios clínicos, nos testes, de mais de 95%. Então, é um medicamento considerado aí muito semelhante a uma vacina, mas é um antiviral, mas que tem esse efeito duradouro, longo, impedindo que o vírus penetre, né, na nossa célula e possa ali causar doenças, fazer cópias dele mesmo, e que a pessoa então fique precisando, né, tomar vários medicamentos por dia. Então, o lenacapavir é a grande promessa. Qual é o problema? Quem produz esse medicamento é uma empresa americana, quem detém a patente desse produto, que, no momento, tem um preço abusivo, um preço muito caro. O Brasil, e o Congresso está sendo no Brasil, foi aprovado, né, para ser realizado aqui no Brasil, pela liderança do Brasil, como no programa, né, de HIV/AIDS no mundo. O Brasil, à época do ministro Serra, quando os primeiros antirretrovirais foram lançados e que também tinham preços abusivos, que não era possível ser incorporados no nosso Sistema Único de Saúde, o ministro, então, né, da Saúde, o ministro José Serra, foi à Organização Mundial de Comércio defender a quebra das patentes, e o Brasil ficou até hoje como uma das lideranças na luta contra o HIV/AIDS no mundo, e o Brasil é uma referência, considerado um dos grandes, né, melhores programas de AIDS do mundo, porque aqui a pessoa recebe o medicamento, que é muito caro. Nos Estados Unidos, por exemplo, é tudo pago, e vários outros países também. Então, o Brasil é um dos únicos países que oferta esses medicamentos gratuitamente no SUS, são antirretrovirais caros, e a discussão no Congresso é que a tecnologia, né, inovação, você descobrir uma nova
um novo medicamento, né, como o lenacapavir, e não garantir que as pessoas que precisem dele possam utilizar, não é uma inovação, é uma injustiça. Então, essa é o grande slogan, né, aqui do Congresso, e a luta para que o Brasil, mais uma vez, lidere essas negociações para que a empresa, então, detentora da patente, possa diminuir o preço, fazer transferência de tecnologia com outras empresas que possam produzir em larga escala e que a gente possa ter esse novo antiviral acessível a todas as pessoas que precisam dele. Então, Álvaro, essas são as novidades. Acho que nos próximos dias, ao finalizar o congresso, a gente também pode voltar para falar mais coisas que vão estar sendo apresentadas aqui, mas já trago essas duas novidades aqui para os nossos ouvintes, tá bom? Um abraço.